E aí pessoal, beleza? E agora na nossa segunda aula, vamos entender um pouco da estrutura básica de um computador. Bom, a estrutura básica de um computador é exatamente essa que vocês estão vendo. É composta por uma CPU, você pode chamar de CPU, você pode chamar de gabinete, mas tem uma coisinha aí entre esse chamar de CPU e esse chamar de gabinete. Gabinete é essa parte que vocês estão vendo. CPU está dentro do gabinete. É o cérebro do computador. É onde tudo acontece. É onde acontece o processamento dos programas, de tudo. Já essa parte aqui é gabinete. Porém, é errado chamar de CPU? Na minha opinião, não. Porque é aqui dentro que acontece tudo também, né? A grosso modo falando, repetindo, falando assim a grosso modo, é aqui onde tudo acontece, aqui é a unidade central de processamento. Então não é errado também eu chamar de CPU, mas tudo bem, né? Aí vai de cada um. Mas eu vou colocar aqui CPU, como a maioria já fala CPU, beleza. Mas lembre-se que essa parte aqui se chama gabinete, a CPU está dentro. Tá, beleza. Então aqui é a CPU, aqui eu tenho um teclado, que serve para digitar e também me comunicar com o computador. Eu tenho um mouse para eu dar comandos de clique, de arraste, abrir programas. E aqui é o meu monitor, onde mostra tudo o que acontece dentro do CPU. Então essa é a estrutura básica. O resto, né, como caixas de som, impressoras, fones de ouvido, microfones, eles servem para expandir as funcionalidades de um computador. Mas para você utilizar, basicamente você só precisaria disso. Agora, dentro disso que eu mostrei para vocês, existe o conceito dos periféricos. Periféricos são dispositivos que enviam ou recebem informação do computador. Tá, beleza. Tudo isso aqui são dispositivos que servem para se comunicar com o computador e o computador se comunicar com eles e vice-versa. Os dois conversam. Eu tenho aqui então fones de ouvido, webcam, joystick, impressora, o mouse, teclado, microfone, monitor, scanner, caixas de som. Tudo isso serve para que de alguma forma a pessoa, o usuário que utiliza o computador, se comunique com ele de alguma forma. Dê um comando, abra enfim. Né? Por exemplo, se eu quiser clicar em um objeto, eu vou utilizar o mouse para isso. Se eu quiser imprimir um documento que está dentro do meu computador, eu vou utilizar uma impressora para isso. Se eu quiser enviar um documento para dentro do meu computador, eu quero escanear um documento e enviar para dentro do meu computador, eu utilizo a scanner. Se eu quiser ouvir os sons que o meu computador está processando, eu consigo utilizar caixas de som ou microfone, o fone de ouvido. E se eu quiser enviar imagens minhas, me gravar, ou gravar o que está ao meu redor, enviar para o computador, eu posso utilizar o webcam para gravar imagens em tempo real, por exemplo, microfone e assim por diante. Tudo isso aqui são periféricos. Só que entre os periféricos existem os periféricos que são apenas para enviar informações para o computador e os que existem para receber informações. Só que eu vou primeiro falar dos que servem para enviar informações para o computador, que no caso são esses daqui. Eles são conhecidos como periféricos de entrada. O mouse, microfone, joystick, teclado, webcam, scanner e muitos outros aí. Por que eles são periféricos de entrada? Porque eles enviam alguma coisa para o computador processar, alguma informação. Quando eu digo informação, essa informação pode ser voz, por exemplo. Então eu utilizo o microfone. Eu estou conversando com alguém, eu utilizo o microfone e a pessoa me ouve. E essa informação ela é enviada para o computador e o computador envia isso para outra pessoa. Controle, por exemplo, através dos comandos que eu vou apertando os botões
e eu vou enviando comandos para o computador. A mesma coisa que o mouse também. O webcam envia imagens para o computador. A scanner eu posso enviar documentos, fotos. E o teclado a mesma coisa também, envia comandos. Fora os periféricos de entrada, temos os periféricos de saída, aqueles que só servem para receber informações do computador. Então, digamos que você dê um clique através do mouse em alguma pasta do computador. O computador processou esse comando, a pasta abre, mas como que você vai visualizar aquilo? Como é que você vai visualizar a pasta aberta? Através do monitor. Então, ele mostra para nós o que está acontecendo dentro do computador. Por isso que ele é um periférico de saída. Mesma coisa a caixa de som. Eu dou play num player de música, eu ouço a música através de caixas de som. Impressora, mesma coisa, imprimo documentos que estão no computador. Headphone, mesma coisa. Projetor, é basicamente a mesma função do monitor. Fora os periféricos de entrada e os periféricos de saída, tem os periféricos que são tanto para entrada quanto para saída. Tem vários, hoje em dia tem mais ainda, como por exemplo a tela touch. Até a tela touch do seu celular, do seu smartphone, por exemplo, ela é um periférico, tanto de entrada quanto de saída. Você vê o que está acontecendo dentro do seu celular e ao mesmo tempo você interage com ele tocando na tela. O roteador ele é um periférico de entrada e de saída, né? Porque ele se comunica com a internet. E na internet você envia dados, recebe dados, envia mensagens, recebe mensagens, envia fotos, recebe fotos, tudo através da internet. E você utiliza a internet através do roteador. Então por isso que ele também é um periférico de entrada e saída. Mesma coisa, nesse caso aqui, o headset, porque ele tem um microfone e também tem o fone de ouvido. Então ele pode tanto receber informações quanto enviar. O pendrive, mesma coisa, você tira arquivos do computador, coloca arquivos do computador, o CD é a mesma coisa, e o HD externo é a mesma coisa, e o HD interno também é a mesma coisa. Você envia, você armazena informações e tira informações, beleza? Essa aula foi para falar sobre os periféricos e a estrutura básica de um computador. Então, vamos para a aula 3.